Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Dia 22 de maio de 2020 vai entrar, ou melhor, já entrou para a história. Porque hoje, nesse dia 22 de maio, nós podemos ver e ouvir como funciona uma reunião ministerial sob o comando do Capitão Corona. E vimos e ouvimos como ele é incompetente, tosco, agressivo, ignorante, que não tem a menor condição de dirigir uma nação. É impressionante, é de chocar, é de você ficar, como é que pode? Eu até acredito, olha que eu sou até inocente nessa história falando isso, que algumas pessoas, que de alguma forma desavisadas, ou não sei por quê, algum motivo qualquer, tenha votado no Capitão Corona. E estava achando até as coisas que ele dizia meio esquisitas, o comportamento dele esquisito, mas estava assim indeciso. Mas essas pessoas, assistindo e ouvindo esse vídeo que foi divulgado, liberado pelo ministro Celso de Mello, só teve cortes assim quando eles falam de outros países, quando fala do Trump, quando fala da China, é de escandalizar. É de escandalizar. E não é só pelos palavrões, não, porque o vocabulário dele é muito tosco, é muito pequeno. Realmente é um sujeito completamente ignorante. É a maneira de ver o mundo, é um ser abjeto. Primeiro, tem mania de perseguição. Segundo, é cheio de ódio. Carregado de ódio o tempo inteiro. Vê as pessoas que não concordam com ele como inimigos. Transforma tudo numa guerra. É impressionante. E também conta com um bando de ministros coniventes com a maneira dele pensar. O Paulo Guedes chegou a dizer, temos que vender logo essa porra, falando no Banco do Brasil. E se vangloriando, não andei pelo mundo, só fazem elogios ao Brasil, nós estamos indo muito bem, estamos mostrando ao mundo como se faz. Ah, vá plantar batata, rapaz. Sabe? Prepotente. O ministro do Meio Ambiente, aquele posudão, o Ricardo Salles, só vamos aproveitar a pandemia, que a imprensa está falando muito da pandemia, para passar a boiada, para passar projetos, para aprovar projetos, estatutos que agridem o meio ambiente, agradando aos ruralistas, aos garimpeiros, aos grileiros. O Waltraub, aquele ministro de Educação, boquirroto, metido, incapaz, se fazendo de vítima, fala num tom como se fossem matá-lo e propõe a seguinte coisa: por mim botava todos esses vagabundos na cadeia, se referindo ao Supremo Tribunal e aos deputados. E mais, o Capitão Corona falou aquele monte de asneiras, de agressividade, de ignorância, tendo ao lado direito dele o Braga Neto, general, que no final até o cumprimentou. E do outro lado, o vice, o outro general, o Mourão, que passou o tempo todo olhando o celular, mas de uma forma concordando. Olha, gente, foi um espetáculo dantesco. Parabéns ao ministro Celso de Mello, que permite que o povo brasileiro possa ver e ouvir como funciona a cabeça do Capitão Corona e a maneira dele comandar o seu ministério. Deu para ver como ele enxerga o Brasil, como ele enxerga os seus adversários políticos. Deu para ver como ele agride os seus ministros. E o Moro tem toda a razão. Porque ele não só fala, nós sabíamos, aquilo já tinha sido vazado antes, que ele fala em trocar a segurança, fala da Polícia Federal, sim, em determinado momento. E dá uma espinafrada, sem citar o nome do Moro, dá uma espinafrada no Ministério da Justiça.
como que chamando ele de incompetente, que precisava se expor mais, falar mais. Olha, foi uma coisa inacreditável, por isso que eu digo. E outra coisa, quer armar o povo brasileiro. Falou textualmente várias vezes. Por isso que eu quero armar o povo brasileiro. Por isso que eu defendo o armamento. Olha, eu estou chocado até agora. E tem que ver com mais calma, porque foi divulgado agora, um pouco antes do programa começar. E a Brasília está em polvorosa, e nós todos estamos em polvorosa e chocados, não só por causa da divulgação do vídeo, mas também por outra decisão do ministro Celso de Mello, que pediu a Procuradoria-Geral da União, ao Aras, para avaliar se os celulares do presidente, do capitão Corona e do filho Carlos Bolsonaro devem ser entregues para análise. O general Heleno, outro general, eu acho que o nome dele é General Heleno Bolsonaro, eu acho que ele já faz parte da família. Do jeito que ele defende o governo, quer blindar o governo, se comporta com declarações agressivas, não só dando entrevista, mas também tweetando, entrando nas redes sociais, parece que ele faz parte da família e quer proteger a família, blindando a família, como se a família fosse intocável, como se a família não tivesse nada contra ela. Temos que apurar se essa família tem muita coisa contra, sim. Tem muito rabo preso, sim. E o general Heleno, com sua declaração, ameaçou a democracia, sim. Ele disse textualmente, vou pegar aqui, ó. É inconcebível e até certo ponto inacreditável, escreveu o general. Declarou que se tiver que entregar os celulares, uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes. É inconcebível. Ameaçou a democracia. Ameaçou a democracia. E tomou um contragolpe muito interessante. Citar aqui o governador do Maranhão, que é jurista, o Flávio Dino, declarou que o chefe do gabinete pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele disse que o general ameaçou explicitamente o Supremo. Na democracia, diz o Flávio Dino, não existe tutela militar sobre os poderes constitucionais. Já o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, vou resumir aqui uma frasezinha dele muito interessante. Saia de 1964, general, e tente contribuir com 2020. Se não conseguir, fique em casa. Então, gente, o que aconteceu hoje, nesse dia marcante, tá? Marcante para a história republicana, a história política desse país, é histórico mesmo, dia 22 de maio de 2020. Que escancarou como é medíocre, como é ignorante, tosco, um ser abjeto o presidente da nação. E vários de seus ministros, para não dizer todos. O Paulo Guedes, arrogante, falar isso do Banco do Brasil. O ministro do Meio Ambiente, querendo aproveitar que a imprensa está olhando para a pandemia. Tripudiaram da pandemia. Tripudiaram da pandemia. É gente, é gentinha. Olha, é muito triste. Vamos falar da pandemia. O Brasil registrou em 24 horas um quarto de todas as mortes pela Covid-19 em todo o mundo. É um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, que contou os números de anteontem até ontem. Quem divulga é o Jamil Chad, sempre citado aqui por mim. Os números são defasados, porque sempre os números, às vezes, não tem subnotificação, os números ficam atrasados, mas em cima desses números, o Brasil já passou, a Rússia só está atrás dos Estados Unidos em número de casos, tá? Até ontem à tarde, foram mais de 1.188 mortos, o que elevou para 20.047 o número de vítimas fatais aqui no Brasil. Em todo o país já eram mais de 310 mil casos. Os números oficiais vão ser divulgados, possivelmente no seu jornal, não sei se vai dar tempo,
porque agora eles demoram a divulgar esses números. Falando de pandemia, falando do Ministério da Saúde, que está recheado de militares, o ministro da Saúde, segundo o capitão Corona, vai ficar muito tempo, o segundo homem é um coronel e tem, não sei quantos, 21 militares em altos cargos, mas além dos militares, que pode ter até uma capacidade logística, mas de medicina e saúde não entende rigorosamente nada, foi nomeado o senhor José Plata de Araújo. José Plata de Araújo. Trata-se de um advogado que vai ser assessor especial do ministro, vamos chamar de interino da Saúde. Entre os clientes desse senhor José Plata de Araújo estão 2 milicianos muito conhecidos. O Ricardo Teixeira Cruz, conhecido como Batman, o outro não é o Robin, não, é o Wallace Pires, mas podia ser. O José também defendeu o tenente Daniel Benítez, condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli, um crime que aconteceu em Niterói em 2011. Patrícia foi morta por 2 PMs, combatia milícias e grupos de extermínio compostos por policiais da Baixada Fluminense. Esse Ministério da Saúde, aliás, saiu uma notícia hoje que eu achei inacreditável se for verdade. Falando nisso, também voltando ao Tais, que era o ministro anterior, aquele que ficou menos de um mês, a cara de espanto dele nessa reunião que foi divulgada agora, que a gente pôde ver o vídeo, ele ficava de boca aberta, olhando para um lado, olhando para o outro, completamente perdido no meio daquela turma ali. E saiu uma notícia hoje que o atual ministro da Saúde, o general, convidou o Tais para ser consultor do Ministério da Saúde. Olha só falta ele aceitar, né? Só falta ele aceitar. Muito bem. O Ministério da Saúde, está na ordem do dia aqui, tirando o que aconteceu em Brasília, que eu vou voltar a falar, resolveu assinar, enfim, aquela liberação geral do uso da cloroquina. 7 pessoas assinaram, eles divulgaram sem ninguém assinar. Ao contrário da outra vez, quando o ministro Mandetta era o ministro da Saúde, tinha 15 médicos que assinaram o uso da cloroquina em casos especiais, início, bom, aquilo vocês sabem. Esse novo protocolo foi assinado por 7 pessoas, entre eles 2 generais e um coronel. O único médico, na verdade, é uma médica que assinou, é aquela médica que aparece numa foto famosa, xingando um médico, um negro forte, médico cubano, e estava no aeroporto xingando o médico cubano. Talvez por isso ganhou notoriedade e ganhou um cargo no Ministério da Saúde. Só que, apesar do governo ter distribuído esse protocolo, divulgado esse protocolo, a ciência continua a desmentir a suposta eficácia da cloroquina, essa poção mágica do Capitão Corona. Um estudo publicado hoje pela revista The Lancet aponta que a cloroquina pode matar e não ataca o coronavírus. Foram testados em 96 mil pacientes e a conclusão é que a droga aumenta o risco de complicações cardíacas. The Lancet é uma das revistas mais importantes especializadas em medicina de todo o mundo. Também hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou nota em que alerta para os riscos do uso da cloroquina. A entidade repete os mesmos argumentos que a revista publicou, de que o medicamento não tem eficácia comprovada e pode até matar, principalmente quem tem problemas cardíacos. Tá difícil, muito difícil. Olha, o que ele falou de palavrão, de besteira, é um negócio... Começou o dia com essas declarações do Heleno, agredindo, ameaçando, deixou todo mundo de cabelo em pé. E o que é pior, com respaldo, mesmo velado, porque ninguém deu nota nenhuma, dos militares, concordando com a ameaça que ele fez à democracia. O que ele mais falou de forte, vou resumir, já falei alguma coisa, é o seguinte:
A apreensão do celular do presidente Bolsonaro pode ter consequências imprevisíveis. Vou repetir, consequências imprevisíveis. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? O general que já trabalhou com Silvio Frota, na época da ditadura, tá? Conhece muito bem, né? Ele não era general na época, mas conviveu muito com a ditadura. 35% dos brasileiros consideram o capitão Corona o principal culpado pelas mortes pela Covid-19. É que concluiu um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisa. 12,7% dos entrevistados apontaram os governadores como grandes responsáveis pela tragédia. Para 9,4%, a maior culpa é da população, ou seja, o capitão Corona é o principal, depois vem os governadores, depois a população. O Instituto ouviu 2.258 pessoas entre os dias 15 e 19 de maio. Também entraram como responsáveis, culpados, o Supremo Tribunal e o Congresso e até a China. Não, cabe tudo. Com esse governo que a gente tem, com esse estímulo para as pessoas saírem se abraçando com o vírus, né? Mas olha, não é possível. Eu quero entender melhor o que vai acontecer depois da divulgação desse vídeo, né? Aí ele se manifesta no YouTube. Se manifesta aqui. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro diz que o Supremo não fará meter o rabo no meio das pernas. Eu vi também, é verdade. Que coisa, hein? E diz que não vai entregar também, não vai entregar o celular, mesmo que a justiça obrigue, né? Esqueci de falar. Xingou o Dória de bosta e o Witzel de estrume. Isso é o linguajar dele. Vamos lá. Vamos falar de música um pouquinho. Parabéns ao cantor e compositor, guitarrista Armandinho, 67 anos do Armandinho. Nasceu em Salvador, em 53, é filho do Osmar Macedo, do Osmar e Dodô. Ele já foi muito bom, toca muito bem, se dedica à carreira solo, sabe? Já foi da Cor do Som, uma banda famosa de muitos e muitos anos atrás. Vamos ver e ouvir um trechinho do Armandinho interpretando na guitarra e na voz Chão da Praça, do falecido recentemente do grande Moraes Moreira. Meu amor que ficou nessa dança, meu amor. Deita na dança, mas não cantou, meu amor. É que balança a nossa dor. O chão da prata, desde já retornou. O chão da prata, onde já tanto canto rolou. Olhos negros, cruéis, tentadores da multidão e cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores da multidão e cantor. Tá aí, Armandinho, fazendo 67 anos hoje. Perde o ministério quem for elogiado pela Folha ou pelo Globo. Disse Bolsonaro. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final. Falando para o Moro. Falando aquela coisa de trocar o superintendente da Polícia Federal. Não disse com todas as letras, mas claro que era isso que ele queria dizer. Não é? Não sabemos ainda para onde está indo o nosso barco. Pode estar indo em direção a um iceberg. Nossa, ele está reconhecendo que o governo é uma merda, não é? Impressionante. Estão completamente perdidos e tem um estilo que é o seguinte, ele tem mania de perseguição. E é profundamente autoritário, tosco, né? O Weintraub é prepotente e se faz de vítima. E o Paulo Guedes é metido a besta, né? Metido a besta, se acha, né? A América Latina é o epicentro da pandemia e o Brasil é o país que mais preocupa, diz a Organização Mundial da Saúde. Tá? A gente só tem notícia ruim em relação à pandemia, porque já passamos a Rússia em número de casos, só estamos atrás dos Estados Unidos, e a previsão a continuar assim é que a gente vai passar os Estados Unidos, que tem um número de mortes impressionante, um número de infectados impressionante. Tudo isso porque nós temos, por parte do país, da direção do país, do capitão Corona e seus ministros, seus asseclas, um incentivo para que as pessoas abracem o vírus nas ruas. Vamos falar daquele racismo na escola, que ontem eu citei aqui.
do Colégio Franco Brasileiro, no Rio de Janeiro, a polícia já identificou 5 estudantes que escreveram mensagens ofendendo a filha de senegaleses. A delegacia do Catete já convocou os 5 para prestarem depoimentos, mas mantém as entidades deles em sigilo. Fatou Dayai, de 15 anos, estuda, que é um colégio no Franco Brasileiro, que é um colégio de classe média, né, alta. Ela é filha de um professor universitário e a família resolveu tirar a menina do colégio. Tá? É impressionante, né? Impressionante como a gente pensa que isso não acontece. Acontece todos os dias, na escola, sabe? Na escola. Agressão a professores, racismo, bullying. É impressionante. Quero mandar um grande abraço aqui para o Aquiles Reis, faz 72 anos hoje, integrante desde o início, um dos fundadores do MPB4. Ele nasceu em Niterói, assim como os outros integrantes do MPB4. Fez muito sucesso ao lado do Rui Magrão e do Miltinho. Ele foi presidente do Sindicato dos Músicos, participou de vários projetos sociais, escreve de vez em quando umas resenhas maravilhosas. Sou fã do Aquiles, tem um comportamento muito legal, um pesquisador da música popular brasileira. Então, parabéns ao Aquiles, que está fazendo 72 anos. Tá? Um manifesto assinado por 36 organizações evangélicas pede a cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Ele falou de negócio de impeachment, achou uma frescurinha, bobagem, ter que mostrar o exame e negócio de impeachment. Isso aí é palhaçada. O texto cobra providências do Tribunal Superior Eleitoral e afirma, entre outras coisas, que o comportamento antiético do presidente da República dá provas que ele não está à altura do cargo que ocupa. É só acrescentar, anexar o vídeo. Anexa o vídeo da reunião, que mostra esse descalabro, essa pouca vergonha. Defende o texto que sejam seguidas orientações e recomendações das instituições de saúde e científicas, esse de respeito em relação à pandemia. Que o poder público atue de forma coordenada para promover uma economia justa, voltada para o benefício das pessoas, em especial as mais empobrecidas. Sugere que os templos abram espaços para ações de solidariedade. São organizações evangélicas, 35, tá? Vamos voltar a falar da Covid-19 aqui em São Paulo, a Zona Sul, a região que mais tem gente falecendo, óbitos um número maior, e as mortes por Covid-19 subiram 142% na primeira quinzena de maio. Passaram de 24 para 58, tá? Mas o desrespeito às normas de isolamento continuam. É fogo. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Papá. Eu vi uma matéria hoje que em Trajano de Moraes, Trajano não tem nada a ver, é só um Xará, o nome da cidade, no interior do estado do Rio, não tem nenhum, é o único município do estado do Rio que não teve nenhum caso. Teve isolamento, teve o comércio fechado, reabriu agora aos poucos, mas tudo isso porque a participação da população foi muito forte. Graças ao empenho da população em Trajano de Moraes, é o único município do estado do Rio de Janeiro que não teve nenhum caso de Covid-19. Né? Vamos lá. Passar aqui, mandar também um... Não vou chamar o VT. 11 anos da morte do músico do Zé Rodrigues, o meu amigo, né? O Zé Rodrigues, famoso, foi Som Imaginário, foi depois do icônico, né? Sá Rodrigues e Guarabira, do rock rural. Ele morreu aos 61 anos, ele nasceu em 25 de novembro de 47. Ele foi do Momento 4, no conjunto vocal, fez muito sucesso como compositor. Casa do Campo dele e do Tavito foi um sucesso, com a voz da Elis Regina, rebatedor, né? Bom, vamos falar de futebol um pouco. Esse presidente do Flamengo, o Landim, que não consegue resolver o problema das famílias que tiveram seus filhos mortos no ninho do urubu, só demonstra cada vez o seu puxa-saquismo e sua incompetência para dirigir um time do tamanho do Flamengo. Está certo que no campo o Flamengo foi vitorioso, mas fora do campo é uma vergonha. Foi visitar lá o Capitão Corona, levou a camisa do Flamengo, mas não é por isso não. É a tentativa dele de voltar com o futebol a todo custo. Numa cidade do Rio de Janeiro, no estado que o número de mortos infectados só aumenta. Conta agora com o apoio do Crivella, que também foi puxar o saco do Bolsonaro lá em Brasília.
Flamengo já voltou, inclusive, a treinar. O Flamengo voltou a treinar a torcida brasileira, desrespeitando a norma, inclusive da prefeitura, que não autorizava. O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para investigar a decisão do Flamengo de retomar os treinos. A decisão da procuradora Valdenice, que investiga se a volta está amparada em bases legais. Não está. O clube tem 5 dias para comprovar a autorização das autoridades. Também quer saber se o Flamengo toma as medidas para evitar a contaminação de atletas e funcionários. A vigilância sanitária foi proibida de entrar ontem no centro de treinamento do Flamengo. Tá? Até o Luxemburgo, que é técnico de um time grande como o Palmeiras, deu uma entrevista para o UOL hoje pedindo paciência, calma, que não tem nada que voltar, não é a hora. O Luxemburgo até que tem se comportado nos últimos tempos de uma forma, mas depois que ele voltou para o Palmeiras, menos, né? Momento cobrança, tão esperado por todos. 800 dias da execução da morte de Anderson e Marielle. 800 dias, gente. E não sabemos até agora quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê. 800 dias. O outro momento de cobrança já está ficando até onde anda o Queiroz, o tão falado Queiroz, né? Que está na ordem do dia, né? Aliado lá do Flávio Bolsonaro, chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, mas ele não aparece, Então, mais uma vez, onde está o Queiroz? Tá? E aqueles 13 celulares do ex-capitão Adriano, miliciano, assassinado da Bahia. Houve uma perícia nos 13 celulares, tinha 13 celulares. É brincadeira ou quer mais? E nunca foi divulgada essa perícia. Com quem que ele falava? Quem telefonava para ele? Para quem ele dava satisfação? É impressionante. Como sempre, a gente tem terminado o programa aqui com boa música, com música feita em casa. Geralmente um está numa casa, outro está noutra casa, às vezes está num país, está no outro país. E o dia hoje, como eu falei, entrou para a história, né? 22 de maio de 2020, onde nós tivemos a chance, a oportunidade de ter até o desprazer, né? De ver como funciona o Capitão Corona e seus ministros. Uma vergonha para a nação, esse vídeo que mostra o despreparo desse ser abjeto que é o Capitão Corona. Terminando o programa de hoje, vamos ver o grande Arismar Espírito Santo com o Matu Miranda, uma dupla legal, cantando Reluzia. Eu sou fã do Arismar, excelente música, toca tudo, bateria, baixo, violão, nossa, sensacional. Vamos terminar o papo com o Zé Trajano de hoje, com o Arismar e o Matu. Você fica na sequência com o seu jornal ao vivo, não se deixe emprenhar pelos ouvidos, fique em casa. Bom fim de semana para todos, a gente volta na segunda-feira e agora eu vou ver esse vídeo com muita calma, porque é uma vergonha e a gente tem que se informar direitinho para conversar com quem ainda não acredita que esse sujeito é do mal. É do mal e é do mal. Um abraço e até segunda. Luzia no sol do meu céu, um olho cor de cana e o outro cor de mel, pra te escrever nem caberia num papel. Luzia, um pé de sentimento e outro de alegria, com amor, rima e fantasia, plantei um pé de poesia pra Luzia. Luzia, amanhecia, clareava o meu dia, tudo cantava e parecia melodia. Um dia eu conto tudo isso pra Luzia. It is